eu comecei a acreditar que eu estava sozinho. Comecei a acreditar que não tinha ninguém por mim. Comecei a acreditar que ninguém se importava, mesmo sabendo que era mentira. Porque eu tenho pessoas que oram comigo, que me acompanham, mas quando a gente não coloca o capacete da salvação, pensamentos invadem. E se você não tomar providência imediatamente e repreender, eles tomam conta. Então, mesmo eu sabendo que tinha gente por mim, eu estava me sentindo assim. E aí, as coisas começaram a perder sentido. E aí, assim, voluntário que eu estava fazendo, ir atrás de pessoas para orar que não queria nada com Deus, né? Eu comecei a falar assim, isso não faz sentido. Então, que não queria nada com Cristo. E aí esse pensamento começou a tomar conta. E aí vieram os avisos, tinha paciente, eu sou psicólogo, tinha paciente que fala assim, rapaz, como é que você aguenta as pancadas? Eu falei, que pancada? Aí falou assim, porque você não só ouve as pessoas e ajuda na cura da alma, mas você liberta as pessoas. Então, assim, aquilo que estava operando na vida dela vai ficar furioso com a sua vida, né? E a pessoa falando, e eu aqui, tá repreendido em nome de Jesus, né? A gente tem essa sabedoria. E aí não foram só um paciente, mas foram vários pacientes, né, que vieram falar isso para mim. E aí você precisa de cobertura, você precisa de oração. E aí eu comecei a pensar e falei, mas quem é por mim, né? Mesmo sabendo que tem gente por mim. E isso começou a tomar conta. E aí, num sábado, eu conversando com a minha esposa, e eu falei assim, não tem sentido muita coisa. Não tem sentido, e eu vou zerar. Chega de voluntário, chega de ir atrás de pessoa que não quer nada com nada, chega disso, chega daquilo outro. Aí ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, fica tranquila. Não vou fazer nada errado, porque tudo está armado para acontecer alguma coisa contra mim. Né? Tinha missionários que mandaram mensagem, falando assim, se você está em contato com o André, uma missionária me falou assim, ora por ele, porque vai vir algo muito forte contra a vida dele, mas ele não está só. E aí eu falei isso para minha esposa, eu falei, olha, fica tranquila, porque eu sei que se eu pisar na bola, né, o inimigo não está brincando. Mas aí eu, meio bravinho, meio sentimental, falei, vou parar com tudo. Vou parar com voluntário, vou parar de orar pelas pessoas, vou parar de perguntar o que elas querem. E aí eu falei assim, e vou parar também com os meus ministérios. Olha só. E aí mandei mensagem para alguns líderes, falei, amanhã a gente tem que conversar muito sério. E eu estava decidido a parar. Ministério infantil, louvor, oração e tudo. E aí eu falei, eu vou fazer isso. Aí ela falou assim, ficou olhando, eu falei, eu estou decidindo. E aí, domingo de madrugada, começa as dores. E eu não pude falar com ninguém aqui para cancelar ministério nenhum. Né? E aí eu fui para o médico, enfim, fiquei 11 dias. Existe um sistema chamado CROSS, se você não paga com convênio, faz um esforcinho, porque se você cair no SUS, você fica numa fila de espera. Então, se você quebra o braço, né, tinha um rapaz lá que quebrou o braço, foi avisar a esposa que ia chegar amanhã, e aí o enfermeiro-chefe falou assim, olha, rapaz, é o seguinte, se você tiver muita sorte, em 15 dias, alguém te chama para operar. Aí, mas se você tiver muita sorte, então já avisa que menos de 15 dias você vai embora. Então, hoje você tem que entrar nessa fila, e é a fila que eu entrei. E aí, eu estava com 2 cálculos renal, e aí, entrei nessa fila, você não sabe que dia você opera, que dia que alguém vai, e naquela fila, no hospital, você vê o olhar das pessoas assim, quem vai me resgatar? Esse é o olhar de cada um que você via lá nas macas. Quem vai me ajudar? Porque você não tem prévia de nada. Tinha pessoas lá que 4 meses, que o carro passou no tornozelo triturou, colou errado e ainda não tinha saído a vaga para a cirurgia. E a pessoa te contando esse testemunho, ai meu Deus do céu, né? E aí entrei lá com toda a fé e falei assim, coloca o capacete da salvação e tal, aquela fé ativa que a gente tem, né, combate. Aí eu falei, em nome de Jesus, hoje eu saio. Aí dava meia-noite, aí eu fazia assim, não saí, né? E aí, várias agulhadas, eu tenho medo de agulha, né? E aí, várias sem assim, pensar, ela vinha fazer exame e tal. E aí começou, e aí eu entendi uma coisa, que teve irmãos que falaram assim, eu não aceito cirurgia. Aí, meu Deus do céu, eu não aceito você ser operado. Aí, assim, aí você ficava, irmão, ora direito, né?
Não, me ajuda aí, produção, né? Aí eu falei assim, não, eu não aceito. Aí alguns irmãos, eu não quero citar nome, porque todos são especiais e vocês sabem, não quero falhar com ninguém, mas oraram, declararam, manda sair, repreendeu em nome de Jesus, e eu recebi, fiz do jeito que estava, e foram 11 dias assim. Desci, aí eles falaram assim, ó, tem vaga, aí o sistema falou, tem vaga, vai operar. Desci. Chegou lá, resumindo a história, tem que operar, tá perigoso, o rim tá perdendo força, porque ele tem um exame lá que vê como ele está funcionando. Entrei com 78, saí com 32, então ele estava bem querendo dar falência, né? E aí falou assim, você tem que operar e tal, mas a notícia que a gente tem é que o aparelho está quebrado. Aí eu falei, não vou operar? Não. O que vai acontecer comigo agora? Volta para a fila de espera. Mas que posição? Ninguém sabe. Que aí você fica. Aí liguei desesperado para algumas pessoas. E aí eu falei, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Fica aí, rapaz, fica aí mais um dia. A igreja está em oração. E aí eu fiquei lá, aí eu quero, bem breve, teve um momento muito crítico. Porque você no hospital, você entende que você não é nada. Se não é Deus cuidando da sua saúde, amigo, você não é nada. E o pensamento de todo mundo era lá. Você conversava, e aí? Que tá? Ah, eu não sou nada. Ixi, sem saúde não sou ninguém. E aí você ouvia histórias, orava, declarava. Tive um rapaz lá que falou assim, eu não quero passar por isso. Ele falou na minha frente, Jesus me leva. Falei, mano, como assim, meu? Eu pedi um soro para nós tomar junto e você está pedindo para Deus te levar? Brincando, né? E aí fiquei lá com o soro do lado dele, a gente conversando, orando, tudo. E aí teve um dos momentos mais críticos, é que você fica pensando, mas por que eu estou aqui? O que está acontecendo? Por que esse processo? E aí a gente brincava lá no corredor, né? Quando chegava uma pessoa, as enfermeiras, que adora furar a gente, aí falava assim, gente, olha o tamanho dessa agulha. Gente, não sei o quê, né? A gente tinha essa brincadeira. E aí eu peguei, estava deitado na maca, aí eu tinha fila assim para chegar no atendimento, eu olhei para o teto assim, e aí eu só chorava. E aí eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Aí o inimigo aproveita o seu sentimento para trabalhar. Aí falou assim, então, rapaz, psicólogo, escola dominical, voluntário, filho, você é filho, aqui, né, largado, eu que te trouxe aqui. Você está aqui porque eu te trouxe aqui, e eu vou judiar mais de você ainda, que é para você aprender que a sua vida está na minha mão. Aí eu chorando, silêncio, aí eu peguei, aí ele falou assim, no momento falou assim, abre as mãos, e eu vou te mostrar quem você é. E eu abri as mãos, e infelizmente eu tive a visão que eu era um boneco de voodoo. E ele falou assim, você é isso nas minhas mãos, eu te furo, eu judio de você. Você está aqui porque eu vou fazer. E aí eu abri o olho assim, a enfermeira, você está bem? Eu só fazia assim, né? Tipo, faz seu trabalho, fura aí, né? Aí eu fiz assim, aí o louvor que nós cantamos, basta uma palavra e tudo muda. O que eu aprendi lá, que o inimigo fala muito e que o Espírito Santo só fala uma palavra. Ele fica, você está aqui, você aqui, olha, quer provar por A mais B, e o Espírito Santo só fala uma palavra. E aí eu abri os olhos e o Espírito Santo falou assim, você é filho. E aí, questionador como sou, eu falei assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Aí o Espírito Santo falou assim, eu te trouxe para garantir a sua vida. Porque se você estivesse em casa, você poderia até falecer. E eu, chorando, agradeci a Deus, né? E aí uma coisa, que eu encerro, eu quero de verdade agradecer, né? Porque a mentira foi revelada, o inimigo foi exposto, eu não estou só, tem pessoas por mim, tem uma igreja por mim, eu louvo a Deus por cada vida aqui, por cada pessoa, cada mensagem recebida, cada ação feita, né? Tinha pessoas que iam lá todo dia, tinha pessoas que mandavam mensagem todo dia, oração diariamente, né? Então eu louvo a Deus por todo mundo, e aí tinha 2 perguntas, e que louvado seja Deus que não fizeram isso para mim, mas eu saberia como responder. A pessoa lá entra, aí fala assim, você tem família? Você tem família? Aí muitos faziam assim, ó. Você tem acompanhante? Você tem alguém que eu possa ligar para dizer que você está aqui? Não. Né? E aí se eles viessem perguntar para mim, fala assim, você tem família? Tenho. Tenho uma família com muitos filhos, semelhante a Jesus, que ora por mim, que
entende o meu sofrimento, que está clamando, que está lutando por mim. Teve pessoas que falaram assim, rapaz, eu voltei a orar por causa de você, viu? Amém. Né? Então, assim, eu responderia, eu tenho uma igreja, eu tenho uma família, eu tenho pessoas que oram, que são vocês, né? Louvado seja Deus pela vida de vocês. Você tem acompanhante? Sim, o Espírito Santo. Né? Então, assim, eu quero louvar a Deus, eu louvo a Deus por tudo. E aí chegou no último dia, resumindo e finalizando, fui para o Santa Marcelina, chegou lá, ele fez todos os exames e falou assim, você não precisa operar. E eu com aquela dor que homem é mais mole que mulher, né? Tudo que é dor dobra a dor para o homem. E eu lá desmaiando, perdendo cor e vomitando no hospital. E aí o médico, a junta médica, falou assim, seu caso não é de cirurgia. Eu falei, rapaz, e essa dor? Aí ele falou assim, do que eu estou vendo aqui, saiu do lugar, as duas pedras saíram do lugar de perigo e foram para a bexiga, que é o ureter. Então, nós vamos subir para a junta, e aí, se eles compartilhar da mesma ideia, eu vou fazer um tratamento medicamentoso. Se não, você já está de jejum, você já está pronto, você já vai e já opera. E aí, a gente vai ao toalete, ou ao banheiro, né? E expele as duas pedras. Né? E aí lá você chora, aí lá você ajoelha, aí lá você vê o poder da oração, o poder da intercessão, né? E interessante que ele voltou, e aí fica uma enfermeira do SAMU do seu lado, pra você não fugir. É verdade, eles não podem fugir, não pode perder paciente, então fica o tempo todo. Falei, moça, eu preciso de um banheiro? Aí ela lá na porta. Aí eu saí. Aí na hora que eu saí, eu não falei nada para ela, entreguei para a Carol, ela falou assim, saiu desse tamanho? Eu falei, doeu? Eu falei, gente, para a dor que eu estava sentindo, eu nem sei o que aconteceu. Né? Aí ele pegou, veio e falou assim, olha, de fato, está em outro lugar, não vai precisar operar. Para mim é uma boa notícia. Né? Então, faz o tratamento e você está de alta. Aí, obrigado. Eu falei, quantas pedras eram que estava dando trabalho? Ele, 2. Quantos milímetros? De 6 a 8. Eu falei, era essa? Aí ele abriu os olhos assim, você expeliu? Eu falei, na hora que você subiu lá, eu fui operado, né? Fui operado por Cristo, né? Aí a moça do lado assim, rapaz, né? Nunca vi isso, 45 segundos do último tempo, você vai lá e espelha. Eu falei assim, não, fui operado, né? Ela falou, você tem sorte. Eu falei, tenho Deus, né? Tenho Deus. Então, eu amo vocês, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu vou ter a oportunidade de dar um abraço, de agradecer a cada um. Eu não quero citar nomes, porque eu não quero esquecer de ninguém. Mas você vai receber o meu abraço, vai receber minha gratidão. Eu tenho um memorial com todos os nomes. Está lá, guardado lá na folha de sulfite. E saiba que agora vocês são alvo das minhas intercessões. Então, louva a Deus. Obrigado, igreja. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Bom dia, Igreja do Parque, graça e paz. Estou vendo aqui uns amigos que há muito tempo não via. Bom estar com vocês aqui nesta manhã. Eu sei que muita gente está trabalhando hoje nas eleições, alguns deram um Pelé mesmo, né? Mas eu sou grato a Deus pela sua vida, que se dispôs no coração de estar nesta manhã aqui na casa do Senhor, buscando a Ele, louvando, adorando ao Senhor. E, aliás, por falar em eleição, irmãos, eu sei que você não pediu a minha opinião, mas eu vou dar assim mesmo. Estendendo um pouquinho mais do que o pastor Calazans falou, quando eu vou votar, se você já votou, não tem problema, isso serve para as outras eleições também. Isso é uma coisa que eu levo para a minha vida, quando eu vou eleger alguém, eu não penso naquilo que o homem pode fazer. Eu não penso naquilo que aquele candidato pode fazer. Não penso naquilo que o homem pode fazer. Eu penso naquilo que Deus pode fazer na vida daquele homem. O que Deus pode fazer na vida daquele homem? Então eu tomo a minha decisão. Porque, como disse uma irmã, eu estava vendo ontem lá no Instagram dela, ela disse assim que não adianta a gente orar como cristão e votar como ateu. Então, leve isso para você.
quando você for eleger alguém, você peça para que Deus mostre o que Ele pode fazer na vida daquela pessoa. Porque eu nem sei, irmãos, se Deus ainda está nesse pleito aí, né? A impressão às vezes que eu tenho é que Deus já saiu, já se retirou há muito tempo. Mas mesmo assim, eu oro e peço a Deus a direção para saber, Deus, quem é que eu devo votar? Porque quem é aquela pessoa que está com o coração mais sensível, mais aberto para que o Senhor trabalhe na vida dela? E assim, então, eu acho que meu conselho para que você possa votar. Amém? Tem aviso aí? Vamos dar os avisos antes da palavra. Bom, isso aí é a aula das contas. Terças-feiras, amados, nós estamos aqui orando, todas as terças-feiras às 20 horas. Então, se você pode estar aqui neste período, venha orar conosco, porque orar é um exercício para a nossa alma, é um exercício para a nossa fé. Nós precisamos orar. Então, todas as terças-feiras às 20 horas, estamos aqui orando. Irmãos, nós estamos vamos fazer o Dia da Ação Social, e se você quer ser um voluntário nesse dia, eu acho que vai ser lá para o mês de novembro, ainda nós não definimos uma data. Se você tem alguma especialidade, né, você é profissional de alguma área que você pode ser voluntário nesse Dia da Ação Social, então você dê o nome para a nossa irmã Camila Santana, ou para a nossa irmã Tatiane, ou também para mim, né? Nós vamos marcar esse dia para que a gente possa divulgar aqui na nossa comunidade, no nosso bairro, na escola, no posto de saúde, em alguns outros lugares, que nós vamos ter aqui o Dia de Ação Social. Então, se você é enfermeiro, advogado, arquiteto, sei lá, alguma coisa que você poderia nos auxiliar ali, para auxiliar a comunidade, para orientar a comunidade, então, dê o seu nome para a gente poder definir uma data, tá bom? Então, nós vamos fazer isso aqui para abençoar a nossa comunidade, o Dia da Ação Social. Muito bem. Também, irmãos, o nosso irmão Felipe Vasconcelos estará dando aula gratuita de violão, flauta doce e teoria musical aqui no prédio da nossa igreja, às terças-feiras. Então, já é colocado lá no Instagram, ali o cartaz, e tem um link ali que a pessoa tem que clicar, isso. Você vai clicar ali, ó, embaixo, no www, vai entrar na página da igreja e a pessoa vai fazer a sua inscrição. Então, compartilhe isso com outras pessoas para que o nosso irmão possa ter aí alunos para poder dar essas aulas. Serão aulas gratuitas, né? É uma maneira de a gente alcançar as pessoas, alcançar a sociedade. Ele vai dar aula de música. Nós vamos ter aqui outros projetos também, como reforço escolar, que a Terezinha está preparando um projeto. Então, se você tem alguma disponibilidade de, em algum dia da semana, você doar aí algumas horas para estar aqui, se dedicando e sendo voluntário também, você nos informe, para que a gente possa usar esse prédio, para que a gente possa alcançar a sociedade com cursos gratuitos para a comunidade. Amém? Amém, irmãos? Então, nós esperamos a sua participação. Irmãos, domingo que vem nós teremos aqui a Santa Ceia e os batismos. Amém? Amém? Então, nós vamos estar aqui. Os irmãos estão todos convidados a comparecer aqui. Alguns irmãos vão se batizar, outros vão ser apresentados como membros, e nós vamos aproveitar. Deixamos para domingo que vem a ceia, porque hoje sabíamos que muitas pessoas estariam ausentes. E então, a gente quer uma festa bonita, e nós decidimos adiar para o segundo domingo do mês, ok? Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá na primeira epístola de João, capítulo 2, os versículos de 15 a 17. Os irmãos podem acompanhar aí no telão. Primeira epístola de João, capítulo 1,
Capítulo 2, 15 a 17. E a palavra de Deus diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Vamos orar. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Deus, nós estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, porque o Senhor nos concede, ó Deus, esse privilégio de estarmos hoje de manhã na Tua casa, buscando a Tua palavra, Senhor, buscando, Senhor, o alimento que vem dos céus, buscando o alimento para a nossa alma, Senhor. Ó Deus, nós precisamos nos alimentar com a Tua palavra, Senhor. E nós Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, que habita em nós, seja aquele, ó Deus, que nesta manhã verdadeiramente venha tocar no nosso coração, venha trazer-nos, ó Deus, a revelação da Tua palavra, venha tirar de nós, ó Deus, todo egoísmo, todo orgulho, toda vaidade, tudo aquilo que é contrário à Tua palavra, Senhor, tudo aquilo que é contrário ao recebimento da Sua palavra no nosso coração. Nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor retire de nós tudo aquilo que não convém, Senhor. Queremos estar, Senhor, limpos, queremos estar abertos para recebermos, ó Deus, nesta manhã a Tua palavra. E nós Te pedimos, ó Pai, que Tu uses, ó Deus, mesmo na limitação do Teu servo, que o Senhor, ó Deus, use para que através, Senhor, das palavras, o Senhor fale, ó Deus, nos nossos corações. Queremos sair daqui, Deus, transformados, queremos sair daqui renovados, queremos sair daqui, Senhor, nesta manhã, com algo, Senhor, novo para a nossa vida, com um desafio novo para a nossa vida, com algo, Deus, que faça valer a pena a nossa vida cristã. Não queremos, ó Deus, sermos os mesmos que entraram aqui, queremos ser diferentes. Queremos ser, ó Deus, transformados, queremos ser, ó Deus, mais santos, queremos ser, ó Deus, mais consagrados e mais dedicados a Ti. Foi para isso que Deus, que o Senhor nos chamou, foi para isso, Deus, que o Senhor nos salvou. Então, Deus, usa, Pai, usa, Deus, a Tua palavra nesta manhã, para que, Deus, ela logre bom êxito, para que ela, Deus, ela possa verdadeiramente, Senhor, cumprir com o propósito que ela foi enviada. Assim, Deus, nesta manhã nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse, amados, esse é um texto da palavra de Deus que é bastante interessante. E eu diria também que é um texto bastante instigante. E pode ser que, ao lermos esse texto, nas diversas traduções que nós temos hoje, a gente leia com uma visão bastante simples, uma visão bastante simplificada. Talvez, pode ser que a gente leia sem aquela reflexão que se faz necessária. Mas se nós lermos esse texto com uma visão crítica, se nós lermos com aquele viés, né, André, questionador, se nós olharmos por esse lado, poderemos ficar, se nós não formos muito espirituais, poderemos ficar à beira de um ataque de nervos. Nós poderemos, se nós não formos muito espirituais, ou se a nossa crítica estiver aquém do bom senso e equilíbrio que se requer de um crente que estuda a Bíblia, que estuda a palavra de Deus, nós podemos chegar a uma terrível conclusão, que existe um grande contrassenso, que existe uma grande incoerência na Bíblia. Podemos chegar àquela conclusão medonha de que a Bíblia contém erros. E aí já podemos estar trilhando o caminho da incredulidade, e aí já poderemos estar trilhando o caminho da apostasia.
Aí você pergunta, como assim, pastor Zé Roberto? Pois é o mesmo apóstolo João, que lá no seu evangelho, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Algumas pessoas podem ficar confusas, já que este mandamento da primeira carta de João parece entrar em contradição com o próprio João, que no seu evangelho, ele diz que Deus amou tanto este mundo. Ora, o mesmo apóstolo que lá no evangelho diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou tanto o mundo, e agora ele fala assim, não ameis o mundo. Bem, mas antes de chegarmos a esta conclusão pessimista, podemos lançar mão do texto original, que no caso aqui é a língua grega, e achar que lá as duas palavras não são iguais, que são palavras diferentes traduzidas como mundo. Aí você vai lá, pesquisa os dois vocábulos e acha que vai encontrar dois vocábulos diferentes. E qual não é a nossa decepção quando nós percebemos que as duas palavras são, na verdade, a mesma. É a palavra cosmos, no grego. Daí que vem cosmos na nossa língua, cosmologia. E no texto que lemos diz, não ameis o cosmos. No texto do Evangelho segundo João, lemos, Deus amou o cosmos de tal maneira que deu o seu Filho único, seu único Filho, seu Filho unigênito. E quando lemos esses trechos da palavra de Deus, muitos questionamentos podem se levantar. Muitas dúvidas podem surgir e pairar sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. O que é o mundo? O que há de errado com o mundo? Por que não podemos amar o mundo se Deus ama o mundo? O que o apóstolo João estaria querendo dizer com essas palavras? O que João queria nos ensinar ao escrever no Evangelho, mas escrever também a sua epístola? Então a gente vai falar sobre o mundo. E não está aqui, amados, na passagem da primeira carta de João, não está em questão o mundo físico, as inúmeras coisas que existem neste mundo físico, não é a criação. João não quer nos ensinar que não devemos amar a criação de Deus e não apreciarmos a natureza em toda a sua beleza e nem abandonarmos as coisas físicas que estão no mundo. João não está ensinando isso. Ele não está aqui em questão a criação geral de Deus, o universo às vezes chamado de mundo. E a Bíblia diz que depois que Deus criou o mundo e tudo o que nele existia, ele viu que era muito bom. Se você for ver lá em Gênesis, você vê que depois que Deus criou todas as coisas, ele criou e disse assim, viu Deus que era muito bom. E depois de tê-lo criado, Deus criou o homem e colocou nele para administrar aquilo que era muito bom. E criou a mulher e colocou-a no mundo também, junto com o homem, para que o mundo fosse melhor ainda. Amém, irmãs? Deus colocou vocês no mundo para que o mundo fosse melhor para nós. E Deus amou tanto este mundo, Deus amou de tal forma ao mundo, que deu o seu Filho único para se entregar por este mundo. Amém? Amém, irmãos? E dessa forma, além de ter criado um mundo muito bom, Deus ama a mim e ama a você. O que você deve saber é que o que o apóstolo João está se referindo aqui é um sistema. Ele está falando de uma sociedade organizada cujo sistema de valores é completamente antagônico a Deus. É um sistema que é contrário a Deus. É um sistema que se opõe a tudo aquilo que é de Deus. E João aponta para um mundo que se corrompeu com vícios, que se corrompeu com blasfêmias,
que se corrompeu com toda sorte de atitudes, onde se percebe claramente que Deus foi esquecido. É um mundo que caiu no poder do pecado. É um mundo em oposição a Deus. É um mundo, como diz a palavra, que jaz no maligno. É um sistema que repousa nas trevas. É um mundo que se opõe a Deus em inimizade, que resiste à obra redentora do Filho de Deus, aquela obra que Ele fez ali na cruz do Calvário, que não crê de forma alguma em Cristo, ou melhor, que na realidade odeia esse Cristo. É o mundo que Deus criou especialmente, esse mundo que Deus criou especialmente para que refletisse a sua glória, encontra-se agora num total estado de rebeldia contra Ele. É desse mundo que João está falando. O mundo tornou-se uma coisa desordenada. O mundo tornou-se alguma coisa abaixo do poder do maligno. É nos escritos do apóstolo João que o mundo passa a ter um significado sinistro, sombrio. É um mundo que tenta seguir a sua própria sabedoria e viver à luz da sua própria razão, sem querer conhecer a fonte da verdadeira vida, da verdadeira iluminação, porque Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A esse sistema de valores completamente opostos a Deus, João chamou aqui de mundo. Em outras palavras, aliás, em outras passagens, como os escritos, por exemplo, do apóstolo Paulo, ele fala o presente século, que é a mesma coisa do mundo aqui de João. E o que todos que vivem nesse sistema têm em comum? Você perguntaria. O sentimento de que a vida deve ser desfrutada aqui e agora, sem a intromissão de Deus. Sem nenhum compromisso com Deus. Sem nenhum compromisso com a verdade. Sem nenhum compromisso com a justiça. Sem nenhum compromisso com a verdade. Sem nenhum compromisso com a santidade. Esse sistema leva o homem a agir como que se Deus nunca existisse. Nunca existisse. Porque não há tempo nem lugar para Deus na vida das pessoas que estão nesse sistema. O homem não aceita a sua posição de criatura, nem sua dependência do Criador, e que o leva a agir como se ele mesmo fosse o Criador e doador da própria vida. Esse sistema, ele aniquila Deus. Esse sistema leva o homem a desejar possuir tudo aquilo que é atrativo aos sentidos físicos, tudo aquilo que satisfaz aos seus desejos mais podres, mais sórdidos, tudo aquilo que faz bem à sua própria carne. Esse sistema mundano leva as pessoas a pensar que são donas de si mesmas e do mundo e que só se preocupam em desfrutar dos prazeres oferecidos, sem se dar conta que existe um Deus e que controla todo o universo e diante do qual as pessoas, todas elas, haverão de prestar contas. Esse sistema que nós denominamos de mundanismo ou de secularização, por muitas vezes pode também ser a entronização de outras coisas no lugar de Deus, como objeto supremo dos interesses e das afeições do homem. É colocar alguma coisa no lugar de Deus. Tirar Deus do trono e colocar outra coisa no lugar dele. Tirar Deus do trono e colocar outra coisa no seu lugar é rebaixar Deus para uma posição inferior e colocar em destaque outras coisas para que a gente possa amar. E a gente deve se atentar, amados. Aqui o apóstolo João quer nos ensinar com tudo isso que ele fala. E aqui eu estou me referindo a prazeres
e a ocupações que em si mesmos podem até não ser necessariamente errados, mas que se tornam errados e muito errados, na medida em que a eles lhes são dadas toda uma atenção especial, uma atenção absorvente, aquilo que vai absorver a minha vida, a atenção da minha vida. Talvez não seja nem coisa ruim, não seja nem uma coisa errada, mas que vai tirar Deus do nosso foco, o nosso foco de Deus. João nos fala que não devemos, em hipótese alguma, como cristãos, amar esse sistema que optou por um estilo de vida pecador, do qual Deus evidentemente não faz parte. Um sistema que Deus está alijado, um sistema que Deus está esquecido, um sistema que Deus está excluído. Nós não devemos amar esse mundo, esse sistema. Os pecadores perdidos, sim, esses nós devemos amar. O nosso amor deve nos impulsionar e deve nos direcionar para que as nossas ações sejam sempre para levar a palavra de Deus a essas pessoas. Mas o sistema no qual eles vivem, no qual eles estão inseridos, no qual eles estão mergulhados, esse sistema que permeia a sociedade pervertida, essa sociedade corrupta, nós não podemos amar. Eu não posso amar. Você, como cristão, também não pode amar. E esta é uma questão de decisão. Precisamos decidir, amados, não amar este mundo. Vejam, irmãos, a gravidade dessas coisas. Nós precisamos ficar bem atentos e alertas com relação a isso. Eu digo isso porque eu preciso ficar também. Esse é um sistema que pode se infiltrar de forma bem sutil e silenciosa na vida das pessoas. E se infiltrando, ela vai destruir as convicções. E se infiltrando, ela vai destruir o compromisso, a vontade dessa pessoa em ter comunhão com Deus. Esse sistema pode se infiltrar na igreja. E pasmem, ela tem se infiltrado, lamentavelmente, e tem esvaziado, e tem fechado igrejas ao redor do mundo. O secularismo e o mundanismo têm fechado igrejas. E como esse sistema secular que jaz no maligno não se contentou em ficar fora da igreja, ele começou a se infiltrar nela e passou a miná-la por dentro, solapando os alicerces da vida espiritual. E ele começou a entrar sorrateiramente, de forma silenciosa, de forma disfarçada, de forma dissimulada, e começou a entrar na igreja, e começou a destruir a fé dos cristãos, e começou a diminuir a vontade desse cristão de fazer a vontade de Deus. Por isso que hoje há muitos crentes apáticos, há muitos crentes nominais, inativos, infrutíferos, inoperantes. Há aqueles que preferem assistir o culto pela TV do que estar em comunhão na sua congregação. Há escândalos e mais escândalos no meio evangélico. Então esse mundanismo infiltrado na igreja faz com que os crentes substituam os mais altos e elevados ideais de Jesus pela caça aos prazeres dos mais diversos tipos. Os crentes passam a buscar o sucesso pessoal no lugar da cooperação, a riqueza e a luxúria no lugar da simplicidade, o egoísmo no lugar da renúncia, a contemplação no lugar da ação, a discriminação no lugar da igualdade, a profanação no lugar da santificação, o comodismo no lugar do compromisso. É isso o que o mundo infiltrado sorrateiramente na igreja faz. Agora você pergunta assim, eu pergunto assim, será que isso que eu estou falando é verdade? Será que isso existe ou será que eu sou um ET que estou falando aqui uma coisa que não é verdade? Amados, amar o mundo
neste sentido da carta de João, significa estar em íntima e estreita comunhão com Ele e dedicar-se aos seus desígnios e propósitos, aos seus valores e interesses, aos seus caminhos e prazeres. Quando você ama o mundo, este mundo que João fala, você vai se dedicar a tudo aquilo que esse mundo oferece. Então a igreja recebe a advertência aqui do apóstolo João, de que deve guardar distância do mundo. Amém? Como naquelas placas não, como naquelas frases do para-choque de caminhão ou do ônibus, mantenha distância. Precisamos manter distância das coisas do mundo, precisamos manter distância do mundo, mas desse mundo como um sistema anti-Deus, um sistema anticristo, iníquo, decadente, imoral, maligno, caído, podre. É disso que nós devemos manter distância, irmãos. A igreja deve se conservar a igreja deve se conservar do poder sedutor deste mundo. Amados, o mal não vem com uma cara horripilante, ele não vem com um semblante sombrio e aterrorizante, não. Ele vem com uma afeição agradável, bela, sedutora, para tentar te atrair e te enganar. Devemos viver libertos da sujeição a que o mundo impõe aos que vivem nele, porque aqueles que vivem nele vivem escravizados. Agora, meus irmãos, o mais estarrecedor disso tudo é perceber que a palavra amar aqui nesse texto, ela não significa ter um impulso ou uma emoção incontrolável, porque isso é paixão. Um impulso incontrolável, uma emoção incontrolável é paixão. Ele está falando aqui amar. Significa a decidida devoção da vontade. Olha como é terrível, irmãos. Em outras palavras, o que ele está dizendo assim, a pessoa faz com a intenção de fazer, tendo a consciência do que está fazendo. Amar é isso. A pessoa sabe o que está fazendo e faz porque está consciente do que está fazendo e tem a vontade, a intenção de fazer, tem a intenção decidida da sua vontade. Quando eu olho para esse texto, eu acho que ele é um texto bastante forte, que atinge a nossa vida e que a gente devia se preocupar. O apóstolo João queria que soubéssemos que há um profundo abismo, irmãos. Um abismo grande, um abismo colossal entre o bem e o mal, entre aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal, entre aquilo que é celestial e aquilo que é terreno, entre Deus e o mundo. Há um abismo muito grande, um abismo colossal, e nós temos que entender isso. E por que não devemos amar o mundo? O apóstolo nos apresenta duas razões para nós não amarmos o mundo. A primeira razão pela qual nós somos intimados a não amar o mundo é porque o amor do Pai, o amor pelo Pai e o amor pelo mundo são mutuamente exclusivos. Se um homem é absorvido pela perspectiva do mundo que rejeita a Cristo, é bem evidente que não tem amor pelo Pai. Lá em Tiago, capítulo 4:4, diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a inimizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se o quê? Inimigo de Deus. Em Lucas 16:13, Jesus diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. O que a Bíblia nos ensina é que a nossa alma não pode estar dividida em sua dedicação, irmãos, para princípios que são mutuamente contrários entre si, que são antagônicos. O amor do Pai libera amor ao próximo. Portanto, o amor de Deus nos envolve no mundo, mas na capacidade de servir aos outros, e não naquela capacidade egoísta em que só se preocupamos em cumprir os nossos desejos pessoais. Essa que é a grande diferença.
O amor a Deus exige que a gente se interesse pelas pessoas que vivem nesse mundo, mas isso não significa que nós vamos deixar nos arrastar pelos vícios desse sistema mundano. É estar no mundo sem se contaminar com o mundo. Esse é o desafio para mim e para você. E a segunda razão pela qual devemos colocar o nosso amor no mundo, não devemos colocar o nosso amor no mundo, é que esse mundo está se desintegrando. É que esse mundo está condenado. Essa presente era está condenada. O mundo, bem como as trevas que nele há, está se desintegrando. Os homens e as suas concupiscências, as suas paixões mundanas, passarão com este mundo. E tudo neste mundo, amados, é passageiro, tudo nesse mundo é transitório, os desejos passarão. O mundo quer que a gente siga por uma esteira, essa esteira imbecilizante que nos conduz ao consumismo, que nos conduz à devassidão, que nos conduz aos prazeres passageiros, que quer que a gente gaste a nossa vida na busca de coisas que vão passar, porque tudo será destruído e tudo perderá o seu valor. A escolha é entre Deus e o mundo, mais particularmente entre a concupiscência, o desejo do mundo e a vontade de Deus, ainda confronta os cristãos nos dias de hoje. E eu vou repetir, a escolha entre Deus e o mundo, mais particularmente entre a concupiscência do mundo e a vontade de Deus, ou seja, entre fazer a vontade do mundo e a fazer a vontade de Deus, ainda confronta os cristãos nos dias de hoje. E eu consigo provar para você. Eu tenho visto sempre as redes sociais. E eu vejo irmãos, até irmãos que já foram dessa igreja, que foram batizados, que já foram até líderes, postando coisas que são absolutamente pervertidas, coisas que são completamente contrárias a Deus. Porque chegou um momento da sua vida que ele não conseguiu fazer esse discernimento entre servir a Deus e amar ao mundo. Ou melhor, até que ele conseguiu, mas ele optou por estar se infiltrando, se mergulhando neste sistema que é contrário a Deus. Isso confronta os cristãos até hoje. Isso vem confrontar a minha vida e a sua. Mas a gente precisa saber que a gente não pode amar o mundo. O mundo e os desejos que ele proporciona, amados, são passageiros. Mas a vontade de Deus e aquele que faz a vontade de Deus são eternos. Diz lá, 2 Coríntios 4:18. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que a gente possa abrir os nossos olhos espirituais para as coisas que são de Deus e fecharmos os nossos olhos para as coisas que são terrenas, para as coisas que são deste mundo, irmãos. Esse mundo que não nos leva a nada a não ser na perdição. Mas existe algo no homem que busca aquilo que é eterno. E a busca pelo transcendente é uma realidade, acho que na psicologia explica isso. A teologia fala sobre isso, mas a psicologia também deve explicar. O homem procura aquilo que é transcendente. E isso é uma realidade. Eu penso que as pessoas deveriam sentir-se perturbadas. Eu acho que as pessoas deveriam se sentir perturbadas ao imaginar que tudo se resume aqui, no agora, e que seus atos não terão consequências. Como é que pode? E principalmente uma pessoa que conhece a palavra de Deus. E João estava falando para aqueles que eram crentes, irmãos. Ele não estava evangelizando, estava falando para uma igreja. Não ameis o mundo. E o que existe no mundo de tão mal? Você poderia perguntar. Então o apóstolo, ele faz uma menção especial a 3 coisas que parecem
como as marcas essenciais do modo pagão de viver, ou vamos dizer assim, a tríade do mal. Ele passa a enumerar ali os elementos prejudiciais que há no mundo, os quais a gente não deve amar, pois todas elas devem a sua origem e existência a esse sistema decaído. A primeira é a cobiça da carne. Em outras versões diz a concupiscência da carne. E nesse contexto é um desejo muito intenso. Concupiscência, essa cobiça é um desejo muito intenso. É ansiar, é anelar, é desejar ardentemente. São os desejos da nossa natureza decaída e da nossa natureza pecaminosa. E ela está no mundo porque neste mundo reina o diabo. É tudo aquilo que os maus desejos, os meus desejos naturais me levam a fazer. Se você quiser ver lá em Romanos capítulo 8. Uma lista de manifestações é dada lá em Gálatas capítulo 5, você pode ler também depois. Assim, se eu deixo a minha vida ser governada por essas manifestações da carne, eu estou deixando o meu coração ser invadido pelo mundanismo. Se eu estou deixando o meu coração ser invadido por essas coisas, o meu coração está se tornando mundano, diz a palavra de Deus. Então você leia lá Romanos 8, capítulo 8, versículo 8 em diante. Leia lá capítulo 5 de Gálatas, do versículo 17 em diante, que vai dar ali uma lista de coisas que nós não devemos fazer. Mas nós não somos como os animais, que agem apenas por instinto. Temos uma alma que reside em nosso corpo. Então o homem será considerado responsável por aquilo que ele tiver feito no corpo e por meio do corpo. A segunda coisa é a cobiça aos olhos, cobiça dos olhos. Se inclui aí uma grande variedade de satisfações, porque os olhos é o cativeiro da alma, pelo aspecto externo das coisas. É a preocupação exagerada pela aparência. É o desejo daquilo que é vulgar. O gosto excessivo pela aparência. É aquilo que os olhos veem e desejam possuir, mesmo sendo proibido. É aquela tendência para deixar-se cativar pela exibição das coisas, sem que a gente investigue os verdadeiros e reais valores delas. Por exemplo, veja a visão de Eva. Aquele fruto era agradável aos olhos. E ela desobedeceu a Deus. Veja Acã, se você ler a história de Israel, você vai conhecer Acã, e aquele olhar cobiçoso por uma boa capa babilônica entre os despojos, e tudo aquilo que aconteceu por causa de Acã. Era agradável aos olhos, tinha um olhar cobiçoso. Veja Davi, o seu olhar lascivo, quando olhou para Batseba tomando banho. A gente sabe tudo o que aconteceu na vida de Davi e de Israel por causa desta soberba, dessa cobiça que vem dos olhos. É o amor pela beleza divorciado do amor pela bondade. Então ele fala, tome cuidado. A concupiscência ou a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Mas eu prefiro a versão que fala a soberba da vida. É outro perigo, irmãos. É a busca da glorificação própria. É a arrogância, é a pretensão, é a jactância relacionada às circunstâncias externas. É o desejo de brilhar e de ofuscar os outros. É a paixão egoísta de viver acima das outras pessoas. É a paixão que conduz a uma ostentação pretensiosa. É a vida de presunção, de desejo de ser louvado e ser diferenciado, pelo deleite de ser considerado importante, de exercer autoridade sobre outros, de estar em primeiro plano. É a vaidade por coisas vazias, da moda e dos costumes, dos títulos e ofícios, de uniformes e de posições. São coisas que diante de Deus não tem valor algum. Então ele fala assim, cuidado,
com a cobiça da carne, cuidado com a cobiça dos olhos e com a soberba da vida. Porque essas coisas, diz ele, pertencem e procedem do mundo. E esse mundo, amados, nós não podemos amar. Agora nós podemos fugir do mundo sem sair dele. Já estou quase terminando e você vai voltar sossegadamente, viu, irmãos? Tem até as 17 horas para voltar. Nós podemos fugir do mundo sem sair dele. Então, eu gostaria de ler 4 textos aqui, bem rapidamente, para que você possa entender. Lá em Romanos 12:2, que é um texto bastante conhecido, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira coisa, amados, para fugir do mundo sem sair dele, é que você tem que ter uma mentalidade sã. Amém? Mentalidade sã. Não tomar forma quanto ao esquema corrupto desse mundo. Nós temos que olhar a vida com a ótica de Deus, e não com uma visão mundana, e ter uma caminhada digna do evangelho da nossa salvação. É isso que nós precisamos ter, irmãos, uma caminhada digna do evangelho da nossa salvação. Nós temos que ter uma mentalidade sã. A palavra de Deus diz assim: vocês têm a mente de Cristo. A segunda coisa, o segundo texto é 1 Coríntios 6, de 18 a 20. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Isso. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Primeira coisa, ter uma mente sã. Segunda coisa, ter um corpo são. E o corpo está envolvido na liturgia da santificação, amados. Não tem como. O corpo deve ser levado em sujeição para honrarmos e glorificarmos ao nosso Deus. O terceiro versículo está lá em Efésios 5,16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então a gente precisa ter uma agenda sã, ter uma mentalidade sã, um corpo sã e uma agenda sã. Ou seja, ali, como ele diz, é resgatar o tempo, a agenda diária, tendo a consciência do nosso comprometimento com Deus. E todas as nossas atividades sendo orquestradas em função do reino de Deus. Todas as nossas atividades sendo orquestradas em função do reino de Deus. Em Tito 1,15, diz ali: para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, toda mente, como a consciência deles estão corrompidas. Para os puros, todas as coisas são puras. Então a gente precisa ter uma atitude sã em todas as responsabilidades próprias da vida que de nós se requer. Temos que agir com atitudes sãs. Todas as coisas são puras para aquele que é puro. Se você é puro, as coisas são puras. Então, amados, a gente pode fugir desse mundo sem sair dele, é claro, mas fugir desse sistema tendo uma mentalidade sã, um corpo são, uma agenda sã e uma atitude sã. E para concluir, eu vou chamar aqui os irmãos do louvor, lá em Colossenses 3, de 1 a 3, a palavra de Deus diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas.
pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Todos os homens, amados, seguem aquilo que amam. Você pode ficar de pé, nós vamos orar. Todos os homens seguem aquilo que amam, desejam aquilo que agradam a eles. E se uma pessoa cultivar os desejos mundanos, logo a sua alma vai ser cativada pelo mundo. E esse texto nos faz lembrar da nossa identificação com Jesus Cristo. A minha identificação com Cristo, a sua identificação com Cristo. Ora, se Cristo está nos lugares celestiais, busquemos, portanto, esses lugares celestiais. Vamos desejar, amados, esses lugares celestiais. Vamos desejar por esses lugares celestiais. Vamos viver a nossa vida dentro dessa perspectiva, de não ser absorvido por aquilo que é mundano, mas sim por aquilo que é celestial. Eu gostaria que você fechasse agora os seus olhos e que você começasse a refletir. E começasse a pensar na sua própria vida, a quem eu tenho amado. E se você hoje tem uma dificuldade muito grande de estar conseguindo fazer essa distinção entre aquilo que é do mundo e aquilo que é de Deus, entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano, entre aquilo que é do Espírito e aquilo que é da carne, entre aquilo que é de Deus e aquilo que é do mundo, eu quero, nesta hora, pedir que você comece a clamar ao Espírito Santo pela sua vida. Que você comece a clamar, nesta hora, comece a clamar, pedindo a Deus que o Espírito dele venha habitar em você de forma tão plena, de forma tão verdadeira, de forma tão sobrenatural, que você consiga vencer as tentações, que você consiga vencer o poder sedutor das coisas do mundo, do poder sedutor das coisas que levam você para longe de Deus, para uma distância muito grande e considerável de Deus. Que você peça agora que o Espírito Santo te dê essa capacidade de não amar aquilo que é contrário a Ele, de não amar aquilo que é antagônico a Ele, de não amar aquilo que Ele odeia, de não amar aquilo que Ele abomina, mas de amar a sua verdade, de amar a sua justiça, de amar a sua santidade, de amar a vontade dEle e fazer a vontade dEle. É hora de nós nos rendermos aos pés do Senhor, é hora de nós deixarmos para lá e abrirmos mão de tudo aquilo que nos impede de termos uma vida satisfatória. E é hora de você pedir também que Deus te fortaleça para que você seja mais dele. Eu sei que você é de Deus. Eu sei que você é uma pessoa comprada pelo sangue de Cristo, redimida, lavada pelo sangue de Cristo. E que você vai começar a lutar intensamente contra a obra das trevas, contra a sedução deste mundo que quer atrair e quer levar você para longe de Deus. Eu quero que você clame nessa hora. Nós vamos estar aqui orando e eu queria que você orasse também aí, pedindo para que você possa estar cada vez mais liberto desse poder sedutor, desse sistema mundano, desse sistema secular, que você viva no mundo sem pertencer a este mundo, que você ame as pessoas que estão nesse mundo, e você busque as pessoas para tirá-las deste mundo e trazê-las para o reino dos céus. Você foi escolhido e você foi enviado para ser isso, para fazer isso. Eu gostaria que você estivesse orando com toda a sua força, com toda a sua intensidade, com toda a sua fé, com toda a sua dedicação a Deus, pedindo: Deus, não deixe que eu venha amar o mundo,
Tira de mim, ó Deus, toda a vontade de fazer, Senhor, a vontade do mundo. A vontade daquele, Senhor. Tira de mim a vontade de fazer a vontade daquele que não é, Senhor, o Senhor. Que é o teu inimigo, Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia da minha vida. Pai, nós queremos colocar, Deus, diante do teu trono da graça, mais uma vez a nossa vida. E como, Deus, nós somos advertidos, ó Deus, por João, e somos advertidos nesta manhã, Pai, que a gente não venha amar ao mundo. Muitas vezes, ó Pai, nós temos amado conscientemente, Deus, tudo aquilo que é contrário ao Senhor. Tudo aquilo, ó Pai, que é antagônico a Ti, Pai. Nós te pedimos perdão. E nos pedimos, ó Deus, que o Senhor nos liberte o nosso coração. Liberte a nossa vontade, Senhor. Liberte, Senhor, o nosso desejo. E que a nossa vontade e o nosso desejo seja somente cumprir a Tua vontade. Cumprir o Teu querer, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, olha para nós. Nesta manhã com o Teu olhar de graça. Olha para nós, ó Deus, com o Teu olhar de ternura. Com o Teu olhar de amor. Ó Pai amado, que nós sejamos transformados dia após dia. Que a nossa vida, Senhor, seja uma vida sã. Que o nosso corpo seja são. Que as nossas atitudes sejam sãs. Que a nossa agenda seja sã, Senhor. Ah, Pai amado, temos tantas coisas que precisamos abandonar. Nos ajuda, Senhor, a abandonarmos. Nos ajuda a deixarmos tudo, Deus, diante do Teu altar, Senhor. Nos ajuda a vencermos, ó Pai, o nosso eu. Nos ajuda a vencermos, ó Deus, a nossa carne. Nos ajuda a vencer, ó Pai, Deus amado, aquilo, Senhor, que vem massagear o nosso ego, que vem massagear, Senhor, Deus, o nosso coração. Deus, tantos vícios, tantas coisas, ó Pai, que nós queremos, ó Pai, agora entregar, abrir mão, Senhor. Nós te pedimos, nos ajuda, Senhor. Pelo Teu Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a vencermos. Nos ajuda, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que a gente, Senhor, não venha de forma alguma, sob hipótese alguma, Deus, amar ao mundo, mas que nós possamos amar ao Senhor, amar o Teu desejo, amar a Tua vontade, amar o Teu reino, amar as Tuas coisas. Esta oração, Deus, que nós fazemos nesta hora, e te pedimos, ó Deus, humildemente, em o nome de Jesus. E as palmas louvam a Deus. Eu nasci pra te chamar de Deus.